Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa Jardim da Igreja. Sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima, onde desempenho o cargo de Vigário-Geral e outros serviços nesta igreja particular. Através do programa Jardim da Igreja, queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que o Espírito Santo concedeu a homens e a mulheres e a partir dos quais se desenvolveram congregações religiosas, novas comunidades, movimentos eclesiais ou associações que enchem de dinamismo, de beleza, de encanto a Igreja e o desenvolvimento da sua missão neste mundo. E, semana a semana, vamos dando a conhecer um a um estes diferentes carismas. Hoje queremos levar até si o conhecimento do carisma das Irmãs de Santa Doroteia. Vamos tentar saber quem foi a fundadora, quais os factos que deram origem a esta congregação religiosa e várias das suas características como vivem e como desenvolvem a sua participação na Igreja a partir do carisma que as anima e que fundamenta a sua ação. Para nos ajudarem a conhecer estes segredos, para nos desvendar estes segredos, temos connosco a irmã Maria Goretti Faneca, a quem eu saúdo. Obrigado, irmã Goretti, por ter vindo e à sua congregação também por ter aceitado esta colaboração com a Canção Nova. E começava por lhe perguntar quem é, de onde vem. Pois, antes de mais nada, também saúdo a si e todos os que nos acompanham pelos vários meios de comunicação. E agradeço o estar aqui para dar a conhecer este carisma deixado por Paula na Igreja. Pois eu sou Goretti, vivo em Coimbra, trabalho acima de tudo na pastoral universitária, estou muito ligada a essa área, já em Coimbra há 9 anos, e o meu trabalho é acima de tudo com juventude universitária, acompanhamento espiritual, formação. Irmã, nasceu aonde? Eu sou natural do distrito de Aveiro, nasci numa aldeia, Ponte de Vagos. E chega por agora. Depois Chega. Queremos saber mais, mas mais adiante, Okay. quando nos contar a história da sua vocação. E antes da gente continuar a conversa com a irmã Goretti, vamos ver e ouvir uma peça que a equipa da Canção Nova preparou para si, dando-nos um retrato das origens e do desenvolvimento das Irmãs de Santa Doroteia. Prestemos atenção. O Instituto das Irmãs de Santa Doroteia são uma família religiosa e apostólica de origem italiana fundada por Santa Paula Frasinetti em 1834 e hoje está presente em 4 continentes. As primeiras irmãs chegaram a Portugal em 1866. Vivem a comunidade e a sua entrega radical ao serviço do Reino. Sentem-se responsáveis por dar continuidade à obra iniciada por Deus e por mantê-la viva em fidelidade ao Evangelho e às exigências do mundo de hoje. Procuram encarnar as escolhas fundamentais com que Paula marcou a sua família desde o início. A pobreza, o maior serviço, a espiritualidade inaciana. Desenvolvendo a sua missão através da educação evangelizadora com preferência pela juventude e pelos mais pobres. A missão, comunhão fraterna e oração estão intimamente ligadas na sua vida. Hoje, o dom de Paula vive no coração de mais de 1000 doroteias e de leigos que partilham a sua espiritualidade. Uma espiritualidade apostólica, sólida e exigente é uma marca que Paula Frasinetti quis para a família que Deus chamou a fundar. O amor a Maria, mãe de Jesus e sua, é uma das características da espiritualidade de Paula. Com ela aprendemos a ser discípulas de Jesus e a integrar na vida o mistério do sofrimento com a firme esperança na ressurreição. Vontade de Deus, és o meu paraíso. Então, irmã Goretti, depois de termos conhecido um pouquinho do retrato das origens e do carisma das Irmãs Doroteias, iria perguntar, soubemos que a congregação surge a partir de Paula Frasinetti. Quem foi, como viveu esta mulher? Pois Paula era a única menina da família. Antes dela teve 2 irmãos, o José e o Francisco, os 2 sacerdotes, e depois dela
o João e o Rafael, os 2 sacerdotes. Então ela viveu entre 4 sacerdotes e ela tornou-se irmã, a primeira irmã Doroteia. O pai era um homem rígido, duro, muito agarrado aos valores, um homem de fé. Acho interessante o pormenor que dizem as memórias, que era um homem de fé, inteligente e viva. E a gente vê esse tipo de fé presente em Paula. A mãe era uma mulher terna, doce, uma grande educadora, que desafiava muito a filha a competir com ela, a ver quem ganhava nos trabalhos de casa. Acompanhou muito, única menina, e Paula ganha da mãe esta docilidade, um jeito terno de ser. E aqui o pai e a mãe influenciam-na, cada um com esta forma de ser, o pai com a firmeza e a mãe com a ternura. E ela vai nos dizer que o nosso modo de educar há de conjugar estas 2 vertentes. Mãos de ferro forradas de veludo. Sim, mas então, firmeza. Conta-nos um bocadinho a história da Paula. Onde é que nasceu, como é que nasceu e como é que depois foi desabrochando nela a sua vocação. Pois, então Paula nasceu em Génova, no dia 3 de março de 1809, no centro da cidade, num contexto de início da Revolução Industrial, e depois foi crescendo neste contexto familiar. Aos 9 anos morre-lhe a mãe, ela fica com os irmãos e com o pai, tem uma tia que vive com eles e vive durante 3 anos, depois morre também. É Paula que assume o cuidado da casa, ela torna-se a mãe e a dona de casa. E vai-se formando nesse contexto de cuidadora da família. Vai alimentando a sua fé na Eucaristia diária, recebe a comunhão diariamente, antes de qualquer cuidado de casa. E vai cuidando dos irmãos e do pai. Há um pormenor que me parece importante: o pai não a deixou ir à escola. E todos os irmãos estudaram, não é? Filosofia, teologia, mas ela não podia sair de casa porque era menina e podia ser contagiada nos antivalores da época. Então é o pai que a ensina e depois ela aprende também com os irmãos. A escola dela é feita na própria casa. Pelas conversas de filosofia e teologia com os irmãos e o pai que participa, ela escuta, aprende, interioriza. É uma mulher de escuta e de profundidade. Vai alimentando uma presença de Deus que se percebe nos acontecimentos, na dificuldade da história. Quando perde a mãe, ela pede a Maria, que se torna sua mãe, e vai alimentando uma relação com Nossa Senhora de muita familiaridade, de muita profundidade. E com Deus é aquele que está continuamente presente na vida, que ela vê a conduzi-la em todas as circunstâncias. Sim, e então, depois, como é que vai ter origem a congregação? Como é que ela descobre a sua vocação? Ou como é que quais são os factos que dão origem à congregação das Irmãs Doroteias? Paula manifestava um grande desejo de se consagrar. Isso já era evidente à medida que ela ia crescendo. Mas era a única mulher em casa e o pai tinha muita dificuldade em se despedir dela. E ela também tinha alguma dificuldade em deixar a casa. No entanto, era uma exigência que se impunha por dentro. E procurou-se nos conventos ali de Génova um lugar para ela. Só que ela não se identificava com nenhum. E ia permanecendo em casa.
com o tempo e com a exigência do trabalho e este questionamento vocacional, esta inquietação interior, ela ficou doente. O médico deu-lhe 15 dias de vida. Nessa altura, já José era padre. E ele foi enviado para uma paróquia em Cointo. E pede ao pai que lhe envie a irmã para o ajudar nesses primeiros tempos da organização paroquial. E como a juventude, as crianças estavam bastante desorientadas, sem sentido, não frequentavam a igreja, como ele dizia, ele pede ao pai que lhe envie Paula. O pai tem alguma dificuldade em fazer isso, mas o irmão convence. Pode ser bom para a saúde dela, estes ares de Cointo. E pela saúde da filha, o pai cede. Então, é a irmã do pároco que exerce fascínio sobre as jovens de lá. E depressa ela consegue amizade com algumas jovens. E costumavam juntar-se aos domingos no Monte Moro. E as conversas dela eram conversas de Deus e de sonhos de entrega a Deus. Mesmo aí em Cointo, o irmão vai com ela ver se ela se integra num convento lá. Mas todos os conventos ou não viviam a pobreza como ela desejava, ou por outra razão qualquer ela não se identificava. É aí que nasce o desejo de, e por que não, fundar algo novo. Não sabemos muito bem se o sonho sai do coração de Paula, do coração do padre José. Acho que é uma cumplicidade de paixão pelo reino entre os dois irmãos. E juntando este grupo de amigas que já com ela participavam nestas conversas, é-lhes proposto então um tempo de formação. O irmão comprometeu-se a dar-lhes formação uma vez por semana e elas organizavam-se em grupo a fazer um tipo de pôr à prova a sua fé, a fé de cada uma. Cada uma era responsável por grupo durante um tempo e o padre José ia acompanhando. De facto, foi uma prova à fé e nem todas aguentaram. Nesta prova de fé, viviam em casa, nas casas das famílias, começaram a desanimar e o padre José diz, ok, eu também deixo. E é nesta altura que Paula evidencia a fortaleza da sua fé e da sua personalidade. Tu deixas-nos, mas eu não deixo. Porque para mim é claro que Deus quer alguma coisa daqui. E ela diz mesmo que para ela via com muita clareza que Deus a chamava a fazer qualquer coisa. Então ela questiona o grupo. O meu irmão deixou-nos, quem de vocês quer continuar? E juntam-se a ela algumas do grupo. E é com esse grupo que ela vai para a frente. E diante disso o irmão responsabiliza-se por as apoiar de novo e depois faz um regulamento para o pequeno grupo. E é a 12 de agosto de 1834 que este grupo oficializa a sua vivência em comunidade. E depois, a partir daí, como é que nascem propriamente as irmãs Doroteias? Este é o germen. Sim. Aqui chamam-se Irmãs da Santa Fé. Nessa altura. Nesta altura. Porque ela acreditou que foi a fé que as manteve. E o acreditar que Deus queria alguma coisa delas. Pela fé. Fé inteligente e viva. O grupo manteve-se em Cointo durante um ano, acompanhado pelo irmão, um sacerdote jesuíta, e passa nesta altura, em 1835, em Cointo, um sacerdote que é foi padre Lucas Passi. E este padre era responsável por uma obra que se chamava Pia Obra de Santa Doroteia.
Paula já conhecia esta obra e acreditava muito no trabalho que se fazia a partir dela. Pensando, é um trabalho fantástico de compromisso com a juventude e os leigos a partir da própria realidade. O reino vai acontecendo, a realidade vai se transformando a partir de líderes jovens e do compromisso dos leigos no contexto do dia-a-dia. E como ela acreditava nesta forma de evangelizar, ela assumiu para este pequeno grupo a pia obra de Santa Doroteia. Por isso, deixamos de nos chamar Irmãs de Santa Fé para Irmãs de Santa Doroteia. E porquê este nome de Santa Doroteia? Exatamente por isto, porque ela acreditou na força apostólica desta obra, desta forma de evangelizar, que evangelizando jovens, jovens com valores fortes, valores evangélicos, seriam responsáveis por ajudar um grupo de crianças. O trabalho essencial era a correção fraterna, entusiasmando-as ao bem, àquilo que era bom, animando-as a ir à catequese. Que tipo de atividades é que desenvolviam nesta obra e nestes inícios? As irmãs, pois Sim. eu estou a falar da pia obra de Santa Doroteia, Sim, de facto. aí e nesta fusão, neste assumir dessa obra. As irmãs no início trabalharam com as crianças pobres de Cointo. Paula organizou logo uma escola para crianças pobres, uma escola gratuita. E quando já se juntaram como grupo, houve continuidade deste trabalho. Quando houve a cólera em Cointo, a casinha, assim se dizia, da primeira casa, transformou-se no hospital. Aí se recolheram os doentes da cólera e as irmãs era quem cuidava. Mas o grande trabalho era um trabalho de evangelização através da educação. As irmãs, pois, ensinavam, eram as irmãs da catequese, ajudavam as meninas a cuidar os trabalhos manuais, faziam trabalhos manuais, a cuidar de si, a cuidar da casa. Eram treinadas para se tornarem mulheres autónomas, mulheres maduras, mulheres responsáveis por uma família. Em toda esta atividade, como é que emerge propriamente o carisma de Paula Francinetti? O carisma parte deste trabalho da pia obra, que é um trabalho que transforma a realidade a partir de dentro. O nosso carisma é mesmo evangelizar através da educação. E para nós, educar significa deixarmos-nos imbuir pela pedagogia do Evangelho, que leva as pessoas a descobrirem que são amadas por Deus, a acreditar nesse amor. Sim. Normalmente um carisma exprime-se, ou pode exprimir-se, como uma palavra de Deus vivida com particular intensidade ou então com originalidade por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Existe esta palavra no caso das Irmãs Doroteias? Sim, eu vou lê-la. Marcos 6:34, não é verdade? Certo, foi esse versículo que me pareceu que era muito, esclarecia muito o que foi o coração de Paula e depois o expandir do carisma que ela deixou na igreja. Então, diz, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Como é que esta palavra então reflete o carisma das Irmãs Doroteias? Acima de tudo é esta compaixão por multidões sem pastor. E é assim que eu vejo Paula, a olhar para as crianças e jovens
sem sentido, sem regras, sem valores, e ela que se enche de compaixão por esta multidão e não para. Em 1841, ela vai para Roma. Tinha 36 anos, à volta disso. E em Roma, ela não para também. Em 1866, as irmãs já vão para o Brasil e para Portugal. Movia uma paixão pelo reino que a tornava incansável. E o que a norteava era ela considerar que Deus queria. Chamou à vontade de Deus o seu paraíso e a única pérola que temos de procurar. E os grandes sentimentos que a habitavam são estes de compaixão pelas multidões, pelo reino, um zelo incansável que não a fazia parar. E hoje, como é que as Irmãs Doroteias, como é que aplicam e em que atividades desenvolvem este carisma, esta compaixão de Jesus pelas multidões e o ensino? Paixão pelo reino. Pois nós trabalhamos não só em escolas ou colégios, como para nós evangelizar, é acima de tudo deixarmos-nos imbuir pela pedagogia do Evangelho. Então, para nós, tudo é educar. Uma Doroteia é educadora, esteja onde estiver, faça o que fizer. Tanto num contexto de paróquia, como no acompanhamento aos sem-abrigo, como ir ao encontro de uma família carenciada, ou fazer todo este trabalho de acompanhamento e escuta, isso para nós é educar. E trabalhamos nestes contextos de pobreza, contextos indo ao encontro de famílias em situação de risco, de sem-abrigo, e contexto de escola, contexto de universidade, contexto, tanto na instituição como em ambientes de encontro com as pessoas, porque o grande segredo da educação está na relação, na forma como vamos ao encontro das pessoas e nos relacionamos com elas. Tem que ser uma relação de proximidade e de escuta, de presença, de estar. Muito bem. Irmã Goretti, como é que conheceu as Irmãs Doroteias? O que é que a fascinou neste carisma de tal maneira que aqui descobriu a sua vocação e a levou a consagrar-se como Irmã Doroteia? Bem, isso seria um grande percurso. O de Paulo é maior, mas em resumo, eu apaixonei-me por Jesus. E não sabia como é que se concretizava esse amor, como é que se vivia um seguimento a Jesus Cristo. E na minha juventude, enquanto namorava ainda, que namorei, pensava casar, eu conheci uma Doroteia, que na altura não me interessei se era Doroteia, se quem era. Era uma mulher apaixonada e eu lembro-me de ter dito, quando eu for grande eu vou ser como esta mulher. Mas eu sabia que eu nunca ia crescer mais do que aquilo que já cresci, então aquilo para mim era ok, quando eu for grande é relativo. A verdade é que quando para mim foi inquietação, como é que eu vou seguir Jesus? E nessa altura já tinha deixado o namoro e já tinha organizado a minha vida em função de um seguimento de Jesus. Eu não sabia onde. E na busca de vários carismas, com os quais eu não me identificava, lembrei-me da tal mulher que eu disse quando for grande eu quero ser como ela. Então fui procurar saber quem era aquela mulher. E disseram-me, é Doroteia. Eu não sabia das Doroteias, nem sabia o que é que isto significava, nunca tinha ouvido falar delas. E reencontrei, era a Irmã Paiva Nazaré, reencontrei-a e foi ela que me levou à primeira comunidade em Coimbra. O que é que eu senti nas Irmãs Doroteias que me fez sentir
peixe na água, com uma faneca que eu sou, eu senti exatamente esta proximidade de relações. Um espírito de família que disse, ok, eu sou daqui, não vou procurar mais. Sentiu-se em casa. Em casa, exatamente em casa. Pela delicadeza, por ser tratada pelo nome, por bem-vinda, tu és daqui. E eu não procurei mais. E aí encontrou. Foi o toque, digamos assim. Foi o toque de Deus. Sim. E o meu desejo de ser dom de Deus, que é o que significa Doroteia. Dom de Deus. Dom de Deus. Muito bem. Irmã Gorete, seria muito interessante continuar, mas o nosso tempo terminou, de modo que eu iria perguntar-lhe só se alguém quiser, se uma rapariga quiser ouvir a irmã Gorete com este entusiasmo, com esta convicção, a falarem do carisma das Doroteias, com quem é que pode contactar, onde é que pode ir ter, para poder efetivamente seguir caminho. Pode estar à procura, como a irmã foi encontrar a irmã Paiva Paixão. Paiva Nazaré. Paiva Nazaré. No nosso site podem buscar www.irmãsdoroteias.pt ou na Juventude Doroteia, escrever para a Juventude Doroteia, que é exatamente este o endereço, juventudedoroteia@gmail.com, ou ligar para 21 75 90947. Irmã Gorete, obrigado por nos desvendarem todas estas histórias da Paula Francinetti, das Irmãs Doroteias, a sua própria história, e que esperamos tenha sido também útil àqueles que nos acompanham para louvarem a Deus por este carisma e pela congregação das Doroteias. Assim que nos acompanhou neste programa, também obrigado por nos ter permitido entrar em sua casa para partilharmos consigo este dom do Espírito Santo na Igreja. E vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que nos acompanham neste programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus esteja consigo, fique em paz e até ao próximo programa, se Deus quiser.